Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Quem já achou, levante a sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós estamos agora querendo te ouvir, e eu sei que o Senhor está querendo falar. A tua voz nos faz bem, nos faz entender e ouvir perfeitamente a tua voz. Em nome do Senhor Jesus, usa a minha boca e abençoe a todos com essa palavra. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Hoje nós vamos aprender com a história de Saul. Saul, ele passou por uma situação difícil, mas ele entendeu que aquela perda era para ele ganhar. Tem perdas que são para nós ganharmos. Diz assim, você vai entender. Capítulo 9, versículo 1. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel. De quem mais? Filho de Zeró. Filho de Becarate. Filho de Afia, filho de um homem de Benjamim. Homem o quê? Poderoso. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se. O que é que eles perderam? As jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai procurar as jumentas. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta. Vamos entender isso aqui. Uma jumenta no passado valia muito. Era o meio de transporte. A jumenta era usada para o trabalho. Eu não sei quantas jumentas ele perdeu, mas ele teve um prejuízo e estava preocupado. Um jumento valia muito, uma jumenta mais, porque reproduzia. Hoje nós temos carros, hoje é totalmente diferente, mas a jumenta tinha um valor muito grande, e o pai perdeu jumentas. A Bíblia não diz se foram 2, foram 3, foram 10, mas elas se perderam, e ele se preocupou. Quem gosta de perder? Eu não conheço ninguém que gosta de perder. E ele perdeu, e ele ficou preocupado e disse assim para o filho Saul: Saul, pega um dos servos, um moço, e vai com você e procure a jumenta. Não vamos ficar parados. Perdemos, vamos atrás, vamos buscar. Quem busca encontra, quem busca acha. E Saul saiu para buscar as jumentas. Aí diz assim, olha só, versículo 4, não é isso? Passaram, pois, pela montanha de Efraim, e dali passaram a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de quem? De nós. Olha para mim, por favor. Saul, ele foi em um lugar, não achou. Foi em outro lugar, não achou. Foi em outro lugar, não achou. E ele disse assim, ó, para o moço que estava com ele: vamos jogar a toalha. Não achamos, vamos voltar. Vai que meu pai começa a ficar mais preocupado comigo do que com as jumentas. Vamos voltar, não achamos. Ele estava quase voltando, ele estava quase se entregando, mas ele levou uma pessoa de fé com ele. Cuidado com quem você anda, hein? E entenda, se você não perseverar, Deus não vai poder fazer o que Ele quer na sua vida. Saul não tinha entendido ainda o plano de Deus. Saul estava preocupado com o quê?
Com as jumentas. A preocupação dele era com as jumentas. E passou um dia, e passou mais, e ele não achava. Andava para um lado, andava para o outro. Eu sei que é difícil. Você tenta de um lado, você tenta do outro, você corre daqui, você corre dali, você tenta de tudo que é maneira, e você não encontra a solução dos seus problemas. É difícil. E tem problemas que só Deus dá a solução. Tem problemas que só Deus consegue resolver. Não adianta. Tem gente que já vendeu o que tinha, não resolveu. Tem gente que já foi para os agiotas, já foi para os empréstimos, já tentou de tudo. Só Deus para resolver. Tem problemas que só Deus. E Saul estava quase se entregando. Até aí você entendeu? Aí diz assim no versículo 6. Porém ele lhe disse, aqui é o servo dele: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz, sucede assim, infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos o quê? Seguir. Olha o pensamento, olha aqui, ó. Saul já ia voltar. O moço que estava com ele falou: não, há um homem de Deus aqui na cidade, vamos a ele. Ele vai nos dar uma direção, ele vai nos dar uma palavra, ele vai nos dar um norte, e nós vamos conseguir resolver o problema. Quando você crê, quando você tem fé, você não desiste. Por mais difícil que esteja, por mais que você tenha tentado 1, 2, 10, 20 vezes, você crê que uma hora Deus vai honrar. E a palavra de Deus tem peso para você. E por isso que Deus fala contigo. E Ele vai falar com você agora, e você vai entender por que você está aqui. Aí diz assim, versículo 7. Então Saul disse ao seu moço: eis porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum tenho para levar o homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o quê? O caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar Deus, dizia assim: vinde e vamos a quem? Ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Você entendeu? Ele estava desanimado, ele estava querendo se entregar, ele estava preocupado agora não só com as jumentas, mas também com o pai dele, e ele estava querendo voltar. O amigo dele, o moço, o servo dele disse: não, tem um homem de Deus, vamos lá. Ah, mas eu não tenho nada. Ele falou: eu tenho, vamos lá, não vamos se entregar não, vamos resolver esse problema. Agora pule para o versículo 14, que é um pouco grande essa passagem, e eu quero agora chegar no principal. Subiram pois a cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor, quem? Revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul o quê? Viesse dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, que era rei de Israel, né? Ele foi o primeiro rei de Israel, Saul. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Olha só, entenda isso aqui, entenda. Saul saiu de casa para procurar o quê? As jumentas que tinham perdido. O pai dele tinha perdido as jumentas, certo? As jumentas estavam perdidas. Saul saiu, quase voltava de mãos vazias. O moço deu uma injeção de fé. Cuidado com quem você anda, porque tem gente que anda com quem desanima mais ainda. Já está difícil, andando com gente derrotada, andando com gente que só fala besteira, é difícil. E o moço animou ele, e ele foi ao encontro de Samuel. Quando ele se aproximou de Samuel, Samuel estava para ir ao monte, ele ia subir no lugar alto, e ele encontrou Samuel. Ele não sabia,
Mas Deus tinha falado um dia antes no ouvido de Samuel: eu vou mandar um homem de Benjamim aqui, e você vai consagrar ele a rei do meu povo. Ele vai livrar o povo das mãos dos filisteus. Saul preocupado com a jumenta, sem entender nada, e foi até Samuel. E Samuel já sabia que ele vinha, porque Deus tinha falado. Deus sabia que você vinha hoje. Deus sabia que você ia escutar essa palavra. Ele sabe que você está preocupado com as jumentas, com os seus problemas. Eu posso dar nome a jumentas aqui. Você está preocupado com suas dívidas? Você está preocupado com os compromissos que você assumiu? Você está preocupado com funcionários que tem que pagar, com credores que você tem que honrar seus compromissos? Você está preocupado com muitas coisas, e de repente levando essa preocupação para a cama, que não te deixa dormir, levando para a mesa, que não te deixa comer direito, levando as jumentas para tudo que é lugar. Você nem sabe o que Deus tem para você, você nem imagina, porque você vai ver que as suas jumentas, os seus problemas não são nada diante de Deus. Entenda, por favor. Saul vai e encontra Samuel. Olha o que diz aqui, versículo 17. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. Olha o 20, lê alto agora. E quanto o quê? E quantas jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e a seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram os 30 homens. Você entendeu? Você entendeu? Será que você entendeu isso? Quando Saul chegou até o homem de Deus, o homem de Deus falou assim: olha, você vai subir comigo, tem um lugar de honra para você. Não fique preocupado com a jumenta não, porque a jumenta já foi achada. Se sua preocupação era jumenta, fica despreocupado. Tira essa preocupação de você. Agora vamos comigo, porque Deus tem coisas grandes para você. Aí Saul disse: para mim, eu sou da menor família, eu sou da família simples, pequena. Só que Deus tinha escolhido ele para coisas grandes. Não olhe para a sua capacidade, porque Deus não capacita os escolhidos. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. Você pode ser pequeno com os seus concorrentes no ramo que você trabalha, mas se Deus te escolheu, você vai chegar aos grandes. E você não vai chegar aos grandes para se exaltar não, você vai chegar aos grandes para ganhar os grandes para Deus, para o Senhor Jesus. Você não vai chegar aos grandes para dizer que você é o bambambam não, mas para Deus ser glorificado e te colocar no meio de pessoas que precisam ouvir de Deus, porque só tem dinheiro, mas não tem a verdadeira riqueza, que é Jesus. Quando Samuel falou com ele, ele tomou um susto. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. De repente você não está entendendo nada. Mas louve a Deus pelas perdas que você teve, que trouxe você aqui. Louve a Deus pelas perdas, porque de repente você perdeu só para poder encontrar o que Deus tem para você. De repente as suas perdas fazem parte do processo para você viver o que Deus tem para você. De repente as perdas estão te afligindo, tirando sua paz, tirando seu sono, tirando sua vontade de viver, de comer. Mas Deus não quer que você saia daqui hoje preocupado. Deus trouxe você aqui para você entregar as suas preocupações a Ele.
Porque Saul, ele saiu de casa preocupado, sem nada, e voltou como rei. Ele saiu de casa com uma perda, preocupado, mas ele voltou com a grande vitória. De uma hora para outra a coisa mudou. Quem tinha perdido foi honrado. Você tem que crer que Deus escolheu você, e se Ele escolheu você, Ele vai capacitar você. Tem gente aqui que Deus capacitou e ela dá orientações a profissionais que estudaram no ramo que ela não estudou, mas Deus honra ela e dá sabedoria. Deus dá sabedoria. Quando Deus escolhe uma pessoa, Ele honra. Não importa se é pequena, não importa se é menor, não importa se não tem recursos. De repente, quando você vê testemunhos, quando você vê nós falarmos da grandeza de Deus, você faz parte desse grupo de Saul, que se vê tão distante, tão difícil de você alcançar. Mas se Deus escolheu você para coisas grandes vão acontecer, e vão acontecer para a glória dEle. Está dando para você entender? Agora olha só que coisa interessante. Olha só, capítulo 10, versículo 1. 10:1. Então tomou Samuel um vaso de quê? De azeite, e lhe derramou sobre a cabeça, e beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, acharás o quê? 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam que? Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Olha para mim, por favor. O homem de Deus consagrou Saul a rei. Ele nunca imaginou o que Deus ia fazer na vida dele. Você nem imagina o que Deus tem para você. Por mais que você tenha visão, por mais que você pense grande, você não sabe o que Deus tem para você. Ele ungiu Saul e disse: quando você sair daqui, você vai encontrar 2 homens, e esses homens vão dizer para você em tal lugar que as jumentas foram achadas. Às vezes Deus permite sumirem as jumentas, problemas se levantarem, só para mostrar que o plano dele é maior do que o nosso. Se Saul não perdesse, ou se o pai de Saul não perdesse as jumentas, ele não ia procurar. E se ele não fosse procurar, ele não ia encontrar Samuel. E se ele não encontrar Samuel, ele não ia ser ungido a rei. De repente, se você não estivesse passando por problemas, você não estaria aqui, e Deus não estaria falando com você para mostrar o que Ele tem para você. Está dando para você entender? Faz parte do plano. Saul não tinha entendido. Não tinha entendido. Ele falou: fica tranquilo, quando você sair daqui, 2 homens vão te mostrar que seu problema está resolvido. O problema que você não conseguiu resolver, Deus já resolveu. Às vezes você está tão perdido que você esquece que Deus não está perdido, não. Que Deus sabe o que vai fazer na sua vida, e daqui a pouco o que você não conseguiu resolver, Ele vai resolver. E Ele vai mostrar para você que isso não é nada, que Ele tem coisas maiores para você. Está dando para você compreender? Ele diz: pode ir, porque agora seu pai não está mais preocupado com as jumentas. Você vale mais do que as jumentas. Cuidado, você que valoriza mais as coisas do que as pessoas. Cuidado, você que está tão preocupado com sua vida financeira, que está deixando seu casamento para o buraco, esfriar. Cuidado, você que está levando as jumentas para a sua cama, e está dando desculpas que é isso que está esfriando o seu casamento. Cuidado para onde você leva as jumentas, para onde você leva os seus problemas, porque os seus problemas Deus sabe como resolver e vai resolver. Agora eu quero te ensinar a última coisa. Olha que coisa forte. Capítulo 10, no versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás o que? Com eles, e tornar-te-ás como outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão. Por quê? Porque Deus é contigo. Olha para mim, você já viu as pessoas dando testemunho dizendo: olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas o principal é o Espírito Santo. Nada se compara com o Espírito Santo. Você tem que ter visão, entender isso. Porque quando você tem Deus com você, você pode não ter resolvido os problemas lá de fora,
mas Ele já colocou aqui dentro a certeza que Ele vai resolver. Então você não leva problemas para lugar nenhum, você leva paz, porque você sabe que está tudo nas mãos de Deus e vai dar tudo certo, porque Ele é com você. Amém? De repente aparece as jumentas. De repente Deus tocou em coisas para mexer com você, para você orar mais, buscá-lo mais. Ele sabe como fazer, ou não sabe? Ele sabe. Saul era inseguro, mas ele era inteligente. Olha só, para terminar o que ele fez. Isso aqui é um segredo para você, tá? Agora vá no versículo 14. E disse-lhe o tio de Saul a ele e ao seu moço: aonde foste? E disse ele: a buscar jumentas. E vendo que não apareciam, fomos a quem? Samuel. Então disse o tio a Saul: declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel. E disse Saul ao seu tio: declarou-nos, na verdade, que as jumentas foram encontradas, porém o negócio do reino, o quê? De que Samuel falara, não lhe declarou. Você entendeu aqui? Samuel falou: você vai dominar sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. Mas não tinha acontecido ainda, só ungiu ele. Quando ele chegou em casa, o tio dele: me fala tudo, eu quero saber de tudo. Tem gente que está perto de você só para saber das coisas. Cuidado, tá? Sabe por que ele não falou tudo? Porque não tinha concretizado ainda, estava no processo. Então ele queria esperar acontecer para depois falar. Cuidado você que declara tudo para quem não deve declarar. Cuidado você que fala tudo para quem você não deve falar. De repente coisas na sua vida, no meio do caminho, se atrapalham, se embaraçam, porque você fala antes da hora. Boquinha fechada, espera acontecer. De repente surge Saul como rei de Israel. De repente vem a honra que Saul nem imaginava. O que é que isso quer dizer, bispo? Isso quer dizer que se você não voltar atrás, se você não desanimar, o Deus que tem visto você sair de casa na dificuldade para chegar aqui, dificuldade para colocar gasolina, para pagar o transporte, dificuldade para tudo, mas você não desiste, esse Deus vai te honrar. Daqui a pouco você vai ver Deus honrando, e quando Ele honrar, todo mundo vai ver que Ele é Deus na sua vida, que Ele é com você. Deus é contigo. Fique em pé e diga: Deus é comigo. Não fala com fé: Deus é comigo. Aprenda essas lições. Primeiro, pare de levar jumentas para tudo que é canto. Entregue na mão de Deus seus problemas, suas preocupações. Segundo, cuidado com quem você anda. Terceiro, feche a boquinha e não fale as coisas antes da hora. Quarto, continue perseverando, porque Deus vai te honrar. Tenha visão, porque o mais importante é o Espírito de Deus estar com você. Porque se Ele estiver com você, o que a ocasião te pedir, você vai fazer. Se Ele estiver com você, então você vai ter a direção certa, porque Ele nos guia. Deus quer que você tenha o Espírito dEle, e nós também queremos que você tenha.
En los momentos en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. No este mundo hay oscuridad, tu amor es mi santuario de claridad. Contigo he aprendido a volar, nuestro amor sagrado es inmortal. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero.